Olá, caro aluno! Seja bem-vinda a essa aula do curso de Nivelamento de Matemática. O tópico trabalhado será Matemática Financeira. Nessa aula, vamos trabalhar as notações básicas sobre a matemática financeira e faremos um exemplo para facilitar a compreensão e sanar possíveis dúvidas. Caso haja alguma dúvida ou curiosidade sobre o assunto, lembre que na apostila temos as definições e mais exemplos sobre esse tópico. Primeiramente, vou definir alguns termos frequentemente utilizados quando tratamos de matemática financeira. Então, o primeiro termo, capital C, é a expressão que define qualquer valor, dinheiro, moeda, bens, disponível em algum momento. Também pode ser denotado como principal, P, valor presente, VP, ou present value, que é o PV. Juro, J, é o valor obtido como uma remuneração do capital inicial aplicado a certa atividade produtiva, como um empréstimo, um financiamento, uma aplicação na poupança, o parcelamento de uma compra, ou até mesmo aquele valor que é acrescentado quando se atrasa o pagamento de um boleto. Montante M é a notação utilizada para se referir à quantia de dinheiro que se obtém ao somar os juros ao capital inicial. Também pode ser chamado de capital final, valor futuro ou valor de resgate. Tempo, T, é o intervalo de tempo que o capital inicial está sob a atividade produtiva, rendendo os juros. E você sabe a diferença entre juros simples e compostos? Vou explicar para vocês agora. Os juros simples são calculados sobre o valor inicial, chamado de capital. Por outro lado, os juros compostos são juros obtidos sobre os juros do montante atual. A capitalização composta é a mais utilizada no cotidiano, em transações bancárias, financiamentos, boletos, poupanças, entre outros. Sobre o juros simples, temos duas relações matemáticas importantes. Montante é igual ao capital mais os juros, e juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o intervalo de tempo. E sobre os juros compostos, temos duas relações. Montante é igual ao capital mais os juros, e montante é igual ao capital vezes a taxa de juros mais 1 elevado ao intervalo de tempo. Como a aplicação dos juros compostos é mais frequente, façamos um exemplo sobre este. O enunciado do exercício sobre matemática financeira nos diz que, em uma aplicação, se o capital inicial na transação é de R$ 1.200, sobre a taxa de juros de 8% ao bimestre durante 4 meses, qual será o valor do montante? E os juros? Nesse tipo de exercício, é importante que você retire as informações principais, ou seja, as informações que você vai usar para a resolução do exercício. Então, vamos lá. O capital inicial é de R$ 1.200, ou seja, C, que é a representação de capital, é igual a R$ 1.200. A taxa de juros é de 8% ao bimestre. A taxa nós representamos com o símbolo I. Então, I é de 8% ao bimestre. Aqui é importante que façamos a alteração do símbolo de porcentagem pela divisão mesmo por 100. Então, 8 dividido por 100 ao bimestre. Ou seja, a taxa de juros, faça a divisão, 8 dividido por 100 é igual a 0,08 ao bimestre. Outra informação importante é que a aplicação é feita durante 4 meses. Então, o intervalo de tempo, representado pela letra T, é de 4 meses. Note que essa é uma informação muito importante. A taxa de juros está em bimestre. O intervalo de tempo, em meses. É importante que você iguale as notações.
tá? Então, faça o seguinte, se a taxa de juros é de 0,08 ao bimestre e o tempo é de 4 meses, vamos alterar. 4 meses equivale a quantos bimestres? Bom, se cada bimestre tem 2 meses, então 4 meses equivale a 2 bimestres. Agora sim, a gente consegue resolver o exercício, tá? Outra coisa importante é que, em aplicação, no enunciado não está escrito que a capitalização é em juros compostos, a taxa de juros é em juros compostos. Mas é importante que vocês saibam que em uma aplicação, em financiamento, em pagamentos de boletos, sempre se faz a cobrança ou se tem um rendimento sobre uma capitalização composta, tá? Então, aqui que fique claro que são juros compostos, que são os juros que nós encontramos mais no cotidiano. A relação importante de juros compostos são duas, que são montante é igual a capital 1 mais I elevado ao tempo. E a outra relação importante é que o montante é igual ao capital aplicado mais o que rendeu, que são os juros, tá? Então, num primeiro momento, vamos calcular o valor do montante. O montante, então, nesse caso, é igual ao capital, que é de R$ 1.200, vezes 1 mais I. Então, 1 mais a taxa. A taxa é de 0,08. Então, 0,08 elevado a T, que é o tempo em bimestre, equivale a 2 bimestres. Resolvendo, montante é igual a R$ 1.200 vezes 1 mais 0,08 é igual a 1,08 ao quadrado. Então, o montante é igual a 1.200 vezes 1,08 ao quadrado. Você pode resolver essa conta separadamente. O resultado é 1,1664. Esse é o resultado, tá? 1,08 ao quadrado nos dá esse valor. Então, o montante é igual a 1.200 vezes 1,1664. Se você preferir, você pode montar essa conta e o resultado é 1.399,68 reais, ou seja, R$ 1.399,68. Esse valor aqui é o montante da aplicação, ou seja, passados 2 bimestres da aplicação de R$ 1.200, você obtém R$ 1.399,68. Esse é o montante. Agora, nós temos que calcular os juros. Lembre-se sempre que os juros são acrescidos ao capital para calcular o montante. No nosso caso, nós temos um montante que é de R$ 1.399,68. Ele é igual ao capital. O capital inicial era R$ 1.200, mais os juros que nós ainda não sabemos. Para resolver essa conta, 1.200 vai ser subtraído do valor R$ 1.399,68. R$ 1.399,68 menos 1.200 resulta em R$ 199,68. Logo, os juros é igual a os juros é R$ 199,68. Obrigada.